Olá, boa noite a todos, como vão? Vai tudo bem? Ou vai tudo mais ou menos? Querendo bem tudo mais ou menos. Vai bem ou vai mais ou menos? Vai mais ou menos ou vai bem? Como é que vão? Como é que vão todos? Como é que se sentem todos? Sentem-se bem? Olá, Dete, estás melhor? Espero que sim. José Almeida, como estás? Boa noite. Ainda bem, vês? Já é bom. Olá, minha querida amiga, como está? Boa noite, Irani. Anselmo, como está tudo? Boa noite. Tulia Peloso, boa noite, um abraço fraterno. Sim, já estou melhor finalmente, diz a Dete. Mas ainda não acabaste o tratamento, vê lá. Não interrompes o tratamento sem acabares. Cá vou indo. Fátima Branco, uma santa boa noite para todos e para si também, Fátima. Conceição Ribeiro, uma boa noite, beijinhos. Mário Henrique. Coitadinha. Vê lá se tens cuidado, Detinho. Mónica Gomes, boa noite. Ok, faz até ao fim que é para não voltar isso, tá bem? Fátima Beijoco, olá, boa noite. Fábio Cordeiro, boa noite. Um abraço. Eu hoje tenho bem o cabelo. Tenho. Boa semana para si também, Fábio. Hoje vamos mandar umas figurinhas para o Fábio Cordeiro, que ele está a precisar. Vá lá ver, quem é que começa? Eu vou indo assim. Elsa Domingos, boa noite. E só estamos nós. Eu disse para mandarem para o Fábio Cordeiro umas luzinhas. Então, a todos, boa noite. Espero que estejam bem. Espero que estejam em paz e que espero que tenham a força necessária para começarem a vossa semana. Que tal? Boa noite, Caraziela Calado. Cláudia Filho, boa noite, uma boa semana. Também. Boa noite a todos os outros. Rosário Santos, uma boa noite. Hoje peço ajuda para a minha neta, vai a caminho do hospital. Então pá, tá bem. O que é que ela tem? Alguma coisa? Mas tens de pôr o nome dela, querida. Rosário. Põe lá o nome dela.
Diolinda, como vai? Diolinda Gonçalves, boa noite. A melhorzinha? Graciete, boa noite. Ok, só para estar mesmo. Maria Rita Santos Gaspar. Então vamos aqui mandar também um esclarecimento, uma energia para Maria Rita Santos Gaspar. A Bete Margarida está a dizer uma boa semana para todos e que esta semana exista mais luz e resoluções. E mais paz também. Pois diz-me alguma coisa, está bem, Dilinda? Estava a pensar que amanhã tinha que ir fazer um exame, mas não é amanhã, dia 15. Vai buscar o banco e vem te sentar aqui. Sim. Despacha, Toby. Ana Costa, boa noite. Helena Cordeiro, boa noite. Um grande beijinho. Marlene Cordeiro. Então a Carlota está aí. E diz boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Como estão? Tens de perguntar como estão. Um bocadinho despenteado. Careca. Consertar-se, está a destruir. E com calor. Estás com calor, eu tenho fiquei frio, com- até tenho frio nas minhas pernas. Vá, olha, tens que olhar para ali. Vá. Boa noite, José. Olá, sobrinha. Olá, tio, diz a Beto. Estás a ver? Tens que falar. Olá, Ana. Como está? Então, o que é que vamos falar hoje? Pensaste no assunto sem eu te dizer nada? Não apanhaste desprevenido? Sim. Tu queres fazer... Eu nunca fico desprevenido consigo. Vá, quais é a coisa? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tudo está bem com o José, boa noite. Ainda. E consigo? É o Mário Henriques. Oh, Ele está a perguntar se está tudo bem comigo e consigo contigo. E eu estou bem. Prognóstico só no fim do jogo, não sei. Ai não? Prontos. Ainda bem.
José Augusto. Tá bem. Vá, Zé, vamos conversar. Coisas bonitas. O que é que tu achas da fé? Tira a máscara para falares melhor para ali. Já vou ser. Não podes, mas vamos lá ver se eu não fico doente por tua Agora causa. por causa disso. Pô, Não estou a não falar por sei. si. Hã? Queres chegar mais para ali quando começaste tu a falar? É, A pá, minha tô. imagem vai ficar assim. Está bem. Pronto, tu ficas mais à vista, eu só faço assim, tá bem? Tá. Olha, boa noite, Zé. Beijinhos. Olá, Alzira. Beijinhos. Vês? Então vá, qual era o tema que a gente tinha combinado? Tá, Não combinávamos. Tá? Estava a falar na fé. Na Mas já fé? foi a última coisa que você perguntou na última vez. A gente temos que falar muitas vezes, às vezes, nos assuntos, repetimos os assuntos para ver se são absorvidos. Pois, mas a fé que É melhor pôr a máscara, Zé. Não me senti seguro a olhar para ti. A sério. Olha lá, isto realmente. Vá, às vezes temos que repetir os assuntos. Já de reparar que eu muitas vezes repito, que é para as pessoas, coisa. Não sei, podia haver algum Maria motivo Coutinho, especial boa para noite. estar a falar outra vez da fé. Marlene, sim, estamos as duas a ver. Entretanto, adormecemos. Acho bem. Por aqui está tudo bem. Esperamos que convosco também esteja. Um beijinho para a Carlota. Estás Não. doente, tio. Não. Olha que ele tem andado doente, tem. Eu Pois acho que não, ele tem acho que que ir não. ao psiquiatra. Ah, nesse aspecto, se calhar sou. Mas também não há grande coisa a fazer, como sabes. Não sei, quer falar que fé. Hã? Que fé é que você quer falar? Quero falar que fé. Olha que estupidez. Da fé das pessoas, da tua fé. Da fé das pessoas. Sei lá. Tu só tens que dizer o que é fé. Beijinhos à Carlota. É. Olha, Carlota, a minha filha está-te a mandar beijinhos a ti. A fé é aquilo em que cada um acredita, seja em Deus ou o diabo. Não é? Fala como deve ser que estás em direto. É isso que eu estou a dizer. A Estás fé é mais aquilo que a cada um hoje. que quer acreditar. Então, Pronto, estamos desde aqui duas pessoas, onde 2 ou 3 tiverem meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, comporta-te, se faz favor. Fala lá um bocadinho da fé, o que é que tu achas que é a fé? Hilda Alves, boa noite a todos, um abraço fraterno também. Fala. Eu tenho a minha fé, agora a fé. Se calhar não sou a pessoa indicada para falar sobre a fé. Toda a gente é indicada para falar sobre a fé. Tenho as minhas coisas em que Ó Hilda, descreva lá você o que é fé, porque este tonto daqui não está hoje aí para a fé. Então vira-te para outra coisa. Fala de alguma coisa de jeito. Queres falar alguma coisa de jeito e eu vou-te interrogando. Para a energia ser mais forte, porque eu assim de vez em quando vou-me concentrando e emana a energia que vou vendo que é necessária. Ok? O que é para ti a fé? A fé não é tu acreditares em algo sim, mas e nesse algo que tu acreditas agarras-te com a tua própria força, não é? Para que a fé possa mover montanhas. Mas tem que ser coisas execuíveis. A fé é uma centelha divina que está na essência de cada um de nós, estás a ver? A Hilda respondeu logo. muito bem. Não é muito bem. Eu quero Ela é que tu... respondeu, oi. Sim, mas eu quero que tu comentes. Eu só Pois disse- cada um de nós tem a sua fé, seja no que for, e de que forma for, acho Não eu. tem que ser só nas Não tem coisas que ser no- espirituais. Não. Também pode ser nas coisas materiais, Materiais, na saúde, desde que usa a tua parte divina. Sim, porque a fé aquilo também em é que- material. Em que nós acreditamos. Às vezes acredito diz na para uma Nossa pessoa, Senhora, olha ou que se eu tenho acredito fé, olha que eu tenho fé em ti, vê lá o que é que arranjas. Não dizemos isso às vezes à pessoa. Sim, Então porquê é que temos fé nela? é fé, mas isso depende de cada um, não é? A fé não se vê, não é palpável. Vês? Como filhos de Deus, é nosso Pai, somos irmãos de Cristo. Prontos.
A fé não se vê, não é palpável, sente-se. Acreditar em algo que me ajude e proteja e faça com que tu evoluas. Ter fé é acreditar. Em que é que tu acreditas? Há uma coisa fundamental que as pessoas às vezes esquecem-se: acreditar em si próprias. A maior parte das pessoas não acredita em si própria. Portanto, não têm fé. Eu acho que acreditei mais em mim próprio, não é? Há alturas que uma pessoa já se cansa de acreditar em mim. Falo eu. Por isso é que eu digo que não. Mas isso é crise de fé, como se costuma dizer. Às vezes temos a crise de idade. Às vezes temos crises dos nossos próprios sentimentos, das nossas emoções, daquilo que realmente Ainda a última semana então foi uma desgraça. tivesse uma crise de fé. Completamente. Então não acreditavas em nada? Em nada. Nem na vida? Nem na vida. A sério? A sério. Tens que ir ao psiquiatra. A Hilda Alves diz: eu acredito que estou aqui por alguma razão. Então quer dizer, tu nem acreditaste, a semana passada nem acreditaste que estavas aqui por alguma razão. A vontade de não acreditar era superior completamente à vontade de acreditar. Já não me lembro de me acontecer tal coisa, mas 3 ou 4 dias foi assim. 3 dias pelo menos foi assim. E porquê é que tu achas que tivesse esta crise de fé? Não sei. Mas sentiste mesmo que estavas em crise? Completamente. Quinta e sexta-feira foi terrível. A sério? Foi quarta, mas quinta e sexta foi terrível. Porquê? Porque ficaste de graça, porque eu tinha-te tratado na quarta-feira. Então na quinta devias te sentir melhor. Então, E senti-me melhor de outra forma. Agora, da fé, não estava boa, não. Desculpa lá. De saúde fiquei melhor. Não tens de pedir desculpa, tu é que sabes o que estás a fazer. Não, então, é verdade. Eu de saúde eu melhorei muito. Estava complicado. Agora da fé, não. Da fé ficou pior. Acho que era do dia, ou da lua, ou de alguma coisa, sei lá, alguma coisa teve que ser. Então tiveste uma crise de fé. Seja lá do que for. Também lhe até apetecia ser bondoso para as pessoas? Compreensivo? Não. Não? Eu quinta-feira acho que entrei mudo e saí calado. Da onde? De manhã à noite. De manhã à noite eu... Também vos acontece isto muitas vezes, não acredito? Acontece. Aconteceu tal coisa. A fé é algo que nos faz avançar na nossa vida. Vês? Então, e agarrado à fé, o que é que temos? Temos a esperança? Fé, esperança e caridade, sabias? Não. É assim que se diz. Não sabia. Fé, esperança e caridade. Não sabia. Porque sem caridade nós não conseguimos fazer também nada. Um abraço, Conceição. O que é que a Conceição? Pois é, e a gente também eu contava assim, também não me apetecia fazer caridade para ninguém, desculpe lá. Mas não é fazer caridade. Mas lembrava-me de uma coisa, engraçado que me lembrava das pessoas do sismo. A sério? A sério. Então foi por isso que andaste triste. Não sei, mas... A própria natureza e os fenómenos que nos ultrapassam encaminham o nosso pensamento para a transcendência. Ter fé e acreditar é meio caminho andado para as coisas acontecerem, estás a ver? Então andaste assim porque estiveste em solidariedade com a Turquia. Não sei, aquilo irritou-me completamente. Irritou-te? Então, mas aquilo foi um fenómeno natural. Então a guerra é que nos pode irritar, que depende do homem. Está bem, um fenómeno natural o sismo, mas aquela construção cair daquela maneira não, um fenómeno natural. Também naquele país a construção é assim. No nosso país também há casas assim, se houver assim o tremor de terra, as casas vão cair todas. Irrita-me porque não há necessidade, nós temos conhecimentos, temos técnicos, temos estudantes, isso irrita-me. Irrita-me mesmo. Mas como é que uma coisa te pode irritar se não depende de ti? Não te pode irritar, tu podes ficar solidário ou então podes fazer, chega-te um bocadinho para cá. Depois eu vejo as pessoas a dizer, solidário. vão prender não sei quantas pessoas, quando na realidade não é só os construtores, não é só os responsáveis. Mas prenderam... toda a gente. Não sei se prenderam, mal ouvi as notícias, aquilo provoca-me. Deve ser, devo ter que ultrapassar alguma coisa em relação a isso, não sei.
uma pessoa via as máquinas a mexer naquelas construções e aquilo parece areia, não é? Nem parece construção nenhuma Mas lá faz mais calor e as pessoas onde fazem mais calor não têm cuidado com a construção. Mas são muitos Faz andares, parte. não há. Pois é, E isso aquilo também concordo. são muito. É uma zona muito sísmica, é como nós e é como a. Mas viste alguém a preparar-se e preocupado. Boa noite, Luís Silva. Eu não vejo ninguém. E depois teve outra coisa que me irritou bastante. Foi os nossos governantes e supostamente as pessoas que nós estávamos. Estão em alerta para nos correr, demorarem 6 dias para sair daqui. Fosse como fosse. E depois ainda estarem à espera de Se o nosso país não tem condições para saber governar, como é que o nosso país pode ir acudir a alguém? Tu não sabes governar a tua casa, que não podes ir governar a dos outros. Pronto, e isso também Nós não devemos fazer as coisas só por nós aparência. estávamos Temos que desde fazer. segunda-feira ou terça, do próprio dia, da segunda ou da terça, a dizer que íamos mandar pessoas e depois mandam 2 pessoas, depois mandam mais um total de 50 e tal, e depois estamos à espera que o ministro vá dar lá a cerimónia. Então, mas experimentar as pessoas, quando elas chegarem, tem tempo de fazer as cerimónias. Na minha opinião, ainda que, não, como você diz, Eu estou a dizer se nós que não nós não temos estamos condições preparados para ajudar nós, outras como é que podemos pessoas. ajudar os outros? E se nos acontecer alguma coisa às outras pessoas, é que nos têm que vir ajudar, porque nós não temos preparados para nos ajudar a nós próprios. Aquilo irritou-me, não é assim tão Não perto é de nós assim. e irritou mais do que a guerra no fundo. Se calhar não devia, mas irritou. Olha, Alves, vou ter que discordar aqui um bocadinho de si. Obedecer a Deus, especialmente obedecer a Deus. Ninguém tem que obedecer a Deus, nem os católicos, e muito menos os espíritas. As pessoas que são mais pela espiritualidade que pelo catolicismo. Embora eu seja todas as coisas, mas uma das coisas erradas é nós pensarmos que temos que obedecer a Deus. Deus não quer que nós nos obedeçamos. Deus quer que nós cumprimos as regras. As regras do jogo têm que ser cumpridas. E o que ele pretende é que nós as cumprimos, porque ele sabe que se os seus filhos cumprirem todas as regras, que chegarão depressa a ele. Agora, Deus não nos obriga a nada. Isso é uma ideia errada que nos foi vendida há muitos anos, há séculos mesmo. E em nome dessa obediência, muitas pessoas terrenas cometeram atos bárbaros. Muito bárbaros, em nome dessa obediência de Deus. E há uma religião, que eu não vou definir, e vocês sabem muito bem, que é uma religião que está na obediência, e eu, por exemplo, estive a ler a Bíblia deles, supostamente que é a Bíblia deles, e achei um horror o que lá está escrito. É de um desumanismo que realmente faz-nos pensar 2 vezes. As pessoas não podem agarrar em qualquer tipo de espiritualidade ou em qualquer tipo de religião e manipular o povo. Porque isso foi o que aconteceu na Idade Média, foi o que aconteceu da Santa Inquisição, que foi um horror. O que se fez em nome de Jesus, o que se fez em nome de Deus, foi um horror. E continua a ser hoje um horror usarem Deus para defenderem coisas que são meramente pessoais e são problemas nossos aqui da Terra. Deus é uma energia muito forte. Ele olha por nós, nos acompanha, não abandona nenhum de nós. Deus é um conjunto de energias muito fortes. Então, nós não temos que obedecer-lhe. Nós temos que o respeitar como temos que respeitar-nos uns aos outros. Aqui na Terra é que há essa questão de obediência e nós não podemos transmitir para a espiritualidade e para a religiosidade o mesmo que se passa aqui na Terra. Uma coisa é um homem vir à Terra e dizer assim, agora todos vão ter que obedecer e vão ter que passar todos por isso e são obrigados a sofrer, como acontece muitas vezes nas religiões, que as pessoas, resigna-te, porque isso é uma obrigação. Não, senhora. Até no problema kármico, até na vida kármica, a obediência respeita o livre-arbítrio do ser. E isso é preciso ter muito cuidado às vezes quando nós dizemos as coisas, porque podemos induzir as pessoas em erro. E nós muitas vezes temos que alertar as pessoas. A única obediência que devemos é a nós próprios. Como seres terrenos, devemos obediência aos nossos pais e devemos obediência aos nossos governantes, infelizmente.
Mas devemos obediência aos nossos pais por uma questão familiar e devemos obediência aos nossos governantes por uma questão política e por uma questão jurídica. Por isso é que existe a Constituição. Agora, Deus não tem nenhuma Constituição para nós obedecermos. Existem regras, mas regras reais no mundo espiritual que não colidem com as regras reais do mundo material. E nessas regras não está a obediência, está o respeito, está o livre-arbítrio, está a consequência do meu ato. Conforme semeares, assim irás colher. Mas isso é uma regra, é uma lei universal, não é uma obrigação. Porque às vezes as pessoas na religião, e é verdade, as pessoas muitas vezes na religião usam essas normas, vamos lá, para depois manipularem o restante das pessoas. Todos nós somos livres, mas todos nós somos responsáveis. Todos somos livres para fazermos o que quisermos, mas sabemos que a partir do momento em que nos prejudicamos a nós deliberadamente e prejudicamos aos outros deliberadamente, há uma consequência para nós. É a lei da causa e do efeito. E essa lei também é material. Para haver um efeito tem que haver uma causa. As leis espirituais nunca estão muito afastadas das materiais. Agora, os homens é que impõem. E quando um homem impõe, um líder religioso ou um líder político impõe, aí a situação já não é correta. Aí já há uma incorreção e já há um sentido de manipulação dos povos. As pessoas têm que ter consciência e cada pessoa tem que perceber o que deve e o que não deve fazer. E cada pessoa tem que ter consciência que um dia vai responder pelo aquilo que está a fazer. E isso é importante. Continuando. Desde que serviu logo aqui para uma pequena reflexão. Sim, eu estava a concordar consigo. Pois, mas agora eu quero que tu... Sirva para toda a gente. Eu quero é que tu fales mais alguma coisinha, vá. A propósito de... A propósito da vida. Estavas a falar por causa dos tremores de terra. Muitas vezes acontece que a terra, para se consertar, a própria terra é um ser vivo. E a terra, para consertar, tem que ir por determinados caminhos que não nos vão agradar. Sim, Mas nós, como homens, também não respeitamos a terra. Porque, por exemplo, nós não podemos construir onde a terra nos diz que não devemos construir. Por isso é que a terra não é plana. A terra tem altos e baixos, tem montes, tem vales, tem tudo. E tem sítios próprios para construir. Porquê? Porque a terra, ao movimentar-se e ao renovar-se, que a própria terra faz isso melhor do que os seres humanos, a terra tem necessidade de dar uma resposta para que o planeta se reequilibre, para que ela própria se reequilibre. E daí vêm os desastres naturais, que não são provocados por ninguém, nem por Deus, nem por diabo. São provocados pela própria natureza, mas isso é sempre no sentido evolutivo. Compete-nos a nós, que estamos a viver na Terra, respeitar a Terra. Se nós respeitarmos a Terra, esses desastres naturais, quando acontecem, já não são tão destrutivos. Porque a Terra não quer destruir o homem. O homem é que às vezes quer destruir a Terra, mas não consegue. Pois. A Terra é a nossa habitação. Sem dúvida. Se calhar é até mais isso que me irrita ou que me irritou do que outra coisa. Ver que nós temos condições para fazermos as coisas. Agora, ela diz assim, estes encarnos coletivos que acontecem nos sismos e outras catástrofes. Evidentemente que há muitos anos, que há trabalhadores na profundeza da terra. Trabalhadores, portanto, seres espirituais. Porque eles vão consertando o próprio planeta. Vão energizando. E acontece que, por vezes, para se dar um cataclismo, e como a Terra está povoada naquele sítio, mas é naquele sítio que tem que se dar o cataclismo, acontece que, geralmente, escolhem-se as pessoas que têm que estar menos tempo na Terra para irem habitar aqueles lugares. Isso já é um ato e um facto que acontece muito antes do cataclismo se dar. Às vezes 20 anos, 30 anos, 40 anos antes. Então, é preparado.
Então, quem tem que passar por essa experiência é mandado para aquele lugar. Tanto que as pessoas que não têm que passar pela experiência, por alguma razão, e razão essa, são retiradas do lugar um tempo antes ou intuitivamente as pessoas são levadas a sair daquele lugar e a não estarem presentes naquele acontecimento. Tu tens uma razão. E é por isso mesmo que eu digo na oração a minha gratidão ao mundo mineral, ao mundo vegetal e ao mundo animal, ao mundo humano e ao mundo espiritual. É por isso que eu os divido por mundos. Muito bem, kármico, dizes. Não. É. As questões kármicas são muito complexas e muitas vezes o kármico faz-se nesta vida, na vida presente que estamos a viver. O kármico é a nossa irresponsabilidade. Nós viemos marcado com algumas missões específicas. As missões nem sempre são assim tão positivas como as pessoas pensam. São positivas na aprendizagem, mas em si, ao vê-las, nós não gostamos delas. Então o que é que acontece? Acontece que as pessoas que têm que passar por aquela situação, ao nascer, vão direitinhas para aqueles lugares. Por exemplo, os homens que nos governam hoje e que são maus para a humanidade, na próxima encarnação, eles não vão nascer nestes países mais evoluídos. Eles vão nascer nos países menos evoluídos para não terem acesso à liberdade que eles próprios criaram, essa liberdade que eles não criaram, que eles não criaram para aqueles que governaram, ou seja, para os cidadãos comuns. Então eles vão para um sítio onde nem líderes nada podem ser. E depois virão noutra reencarnação, vão para um sítio intermédio, porque eles vão ter que repetir a lição, não podem regredir, podem repetir a lição. Então vão para outro lugar, um pouco mais evoluído. É por isso que há lugares na Terra que não se consegue a evolução deles. Mas o mais engraçado está a acontecer lentamente, lugares onde a evolução se consegue com uma certa facilidade através das experiências, esses lugares estão-se a tornar como aqueles lugares que não se consegue evoluir naqueles lugares em determinados aspectos, como conseguimos nestes lugares. Nós temos é que dar graças por estarmos em lugares que conseguimos evoluir. Há muita gente que vive na África e que não tem acesso a uma parte enorme das coisas que nós temos acesso. Nunca vão ter. Há muita gente em Portugal que também não tem acesso e que nunca tiveram acesso. Portanto, esses são aqueles que estão em transição para que depois do desencarne possam ir para lugares melhores. Há outros que têm todas as hipóteses, mais algumas, de evoluir, mas não ajudam na evolução, ou seja, não fazem o trabalho de grupo, fazem só um trabalho individual, egoísta. Então, esses vão nascer nesses lugares que a evolução não se dá tão facilmente como nestes lugares. Mas nunca se retrocede, nunca se volta para trás, fica-se um pouco parado. Posso ficar uma reencarnação parado. Ou seja, fico a tratar de uma evolução de determinados aspectos em que eu cometi determinados erros. Mas isso é porque eu quero, ninguém me impõe. Isso é porque tu queres e é porque ele quer. Nós chegamos cá abaixo e é que esquecemos e depois ficamos todos muito revoltados, assim como o Zé fica revoltado. Não se lembra. Então, é assim. Nós não nos lembramos para não ser tão dolorosa a nossa missão. E vocês têm que se lembrar que a Terra é dualidade. E tanto existe para o lado negativo como para o lado positivo. E as missões, há missões que são bastante negativas aos nossos olhos. Mas depois o resultado da missão em si até é bastante positivo, só que nós nem queremos ver. Porquê? Porque já estamos numa classe de valores que já não admite aquele tipo de... Mas nós temos que compreender. Porque é assim, aqueles que mais evoluídos são aqueles que maior responsabilidade têm para ajudar aqueles que são menos evoluídos. Porque esse é uma das normas da própria evolução terrena, da humanidade.
E é por isso que nós portanto, muitas vezes vimos um ato qualquer e dizemos assim, que horror, como se não soubéssemos capaz de o fazer ou como se não já o tivéssemos feito alguma vez. Que horror, mas não o horror que eu digo. Mas, na verdade, se nós pararmos para analisarmos esses atos, esses acontecimentos, nós vamos tirar muitas lições. E as próprias pessoas que vivem esses acontecimentos também tiram muitas lições. Muitas mesmo. Como nós, somos o bem e o mal. Exato. Como nós, que somos o bem e o mal, e como nós que sentimos o amor e o ódio ao mesmo tempo. Tu não sentes? Às vezes sinto. Mas às vezes sentes mais vezes o ódio do que o Não, amor. então também não. Não é hábito eu estar assim nesta negatividade como tive estes 2 dias. Pronto, é que eu já estava preocupado. Por isso é que Foi bem que isto ela passa rapidamente. Prontos, vocês como veem, o Zé está numa de... A Belcina está a dizer boa noite para ti. Para ti. Como veem, o Zé hoje está numa de contar-nos a experiência de que esta semana passou 2 dias horríveis. Então, quando alguém tira a vida a outro, às vezes ele tem que passar por aquela experiência, por algum motivo. É assim, Hilda. Se eu tiro a vida a alguém, eu nunca vou perceber o sentido da vida, porque é que tirei a vida àquela pessoa. Se eu não aceitar o facto e não estudar o facto daquilo que me aconteceu, eu nunca vou compreender. Então, se eu desencarno sem compreender, o mais normal é eu nascer de novo e alguém ir tirar a vida a alguém que eu goste ou a mim próprio. Para eu poder perceber o mal que eu causei ao outro. Nesta questão, vocês têm que se ter... Não, tem que se ter muito cuidado, porque é assim, às vezes há um merecimento, porque nada pode acontecer por acaso. Ou seja, a pessoa... E alguém tem que fazer. Se a pessoa fizer com uma dose de amor e de compreensão, a lei... É possível. É possível. É possível. A lei fica em equilíbrio. Não é possível para a Terra, porque tu vais ter que pagar na Terra, mas mesmo essas pessoas não sofrem tanto depois nas prisões, isso assim, como as outras, que o fizeram por maldade e com ódio. É preciso ter nota disso. Então, o que é que acontece? Por egoísmo, porque há pessoas que matam outras pessoas por egoísmo. Nos Estados Unidos da América as pessoas matam por dar cá aquela palha. Não é por acaso que isso existe. Porque as pessoas que nascem nos Estados Unidos da América, que estão nos Estados Unidos da América, como assim no Brasil também acontece muitas vezes, elas não têm a noção do valor da vida. E elas precisam de ganhar essa noção para evoluírem. E é por isso que o uso de armas não é só um uso económico. É um uso social e também é um uso para resolver determinados problemas de muitas pessoas mesmo. Centenas de milhares de pessoas. Porque na humanidade nós sabemos dos casos daqui que se fazem. Mas nós passamos uma vida inteira sem termos consciência e noção dos casos que se passam quase pelo mundo inteiro. E são muitos casos diariamente. Muitos casos. As pessoas não têm noção. São muitos casos de pessoas que tiram a vida a outras pessoas. São muitos casos de pessoas que escravizam as outras pessoas. São muitos casos de pessoas que violentam de todas as formas as outras pessoas. São muitos casos por dia. Não é meia dúzia de casos. São muitos casos. Porque na Terra quase que são 8 bilhões de pessoas. E nesses 8 bilhões de pessoas existe realmente muitos problemas. Existem muitas angústias, muitas dores, muito sofrimento. São pessoas que perdem as outras, ainda não estão preparadas para perder. Então perdem, ficam muito tristes porque pensavam que podiam ficar com as pessoas sempre. E não se pode, porque na Terra é o campo-escola. Aqui é uma aprendizagem. E nós vamos subindo os degraus da própria vida. Conforme as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa compreensão, a nossa forma de ser. Conforme nós usamos a fraternidade, a crença até. Há crenças que são muito limitativas que nós temos e que nos limitam. Nós precisamos separar dessas crenças.
Nós temos que realmente crescer. Nós temos cá para crescer. Nós, quando se formos embora, não podemos ir da mesma forma que viemos. Porque senão a vida foi uma pasmaceira. Nós temos realmente que ter essa consciência. Às vezes temos tanto medo do sofrimento que o sofrimento, através desse medo, é atraído para a nossa atmosfera. Então nós temos que compreender isso imediatamente, porque é aí que nós conseguimos e é aí que os grandes milagres se realizam. Nós temos que compreender rapidamente se esse sofrimento foi puxado, se eu fui por simpatia ou se por alguma razão eu o provoquei. Quando eu resolver a situação do eu, os outros resolvem a situação, ajudando-me. E depois a espiritualidade resolve a situação estando em conectação comigo. Dá para perceber? Dá. Se viram vocês, Não é? é aquilo que está a acontecer. Por isso é que eu falei nisso. Ana Cristina dos Santos, boa noite, Zarmate. Boa disposição. Não é bem programado tudo, Hilda Alves. É mais a lei da causa do efeito. Este seu karma que vocês pensam que faz mais efeito, tem mais efeito a lei da causa do efeito e o livre-arbítrio. Quando nós tocamos no livre-arbítrio de alguém, é muito grave. E quando nós, através dos nossos atos, das nossas palavras e das nossas ações, cometemos barbaridades, também é muito mau. E aí é que se chama karma. Isso é que é um karma verdadeiro, mas esse karma foi arranjado por nós. As outras coisas são experiências que nós aceitamos, de alguma forma, vir vivê-las. Nós nascemos com essa missão. O que pode não ser agradável para mim, pode ser agradável para ti. É a evolução na Terra. Mas agora nós não viemos para sofrermos, nós não viemos para vivermos constantemente em desarmonia. Nós não viemos para sofrermos, para não termos uma boa vida. Nós não viemos para isso. Nós foi quando chegámos, esquecendo-se da nossa vida espiritual e do nosso eu espiritual, nós fomos incutindo em nós que as coisas eram como nos ensinavam, como os nossos pais nos ensinavam, como na escola nos ensinavam, como a sociedade nos ensinava. E as coisas não são assim. Por isso é que há mudanças sociais muito profundas e muito grandes em vários países. Nós somos mais adversos à mudança, não temos essas mudanças. Por isso é que permitimos e somos responsáveis por algumas pessoas terem ações desfavoráveis à nossa própria vida. Algumas pessoas que são as pessoas que nós muitas vezes escolhemos para nos governar. Temos que ter consciência disso. Entende? Dá para perceber? Tu sabes que nesta jornada de oração hoje é para termos uma boa semana de trabalho e uma boa semana de vida. Sim. Por isso é que estamos aqui, não é, Zé? Já viste a gente vê-se primeiro neste telemóvel que neste. Só agora estás quieto. E eles estão a ver tu a mexer. Então, como nós estamos aqui e já passámos o tempo que tínhamos de passar nesta conversa, não é? Que acho que foi produtiva para todos nós, então agora vamos à oração. E eu quis que tu viesses porque eu queria que hoje tu fizesse a oração, porque eu quero fazer a oração só no meu interior, porque eu quero ir a uns sítios, está bem? Se quiseres, podes ler a prece de Cáritas das Galeias por todos. Mas depois tens de criar uma pequena oração, está bem? Contigo próprio. Vai vendo então, vou aqui. ler a prece de Cáritas. Mas para ler a prece de Cáritas não podes dizer eu vou ler a Cáritas. Diz assim, eu vou ler esta prece porque tu, olha, pelos desequilíbrios que existem na Terra, para que possa haver equilíbrio em todos, homens, mulheres e crianças. Pois é, pois. Está bem? Pelos desequilíbrios que existem na Terra e pelo equilíbrio de todos os homens, mulheres e crianças, todos os seres. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade.
Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre todos aqueles que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores espalharem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa puríssima imagem. Invoco os nossos irmãos espirituais para que eles possam entrar nos nossos corações, nos nossos pensamentos, que nós possamos ser tocados no sentido de sermos mais equilibrados, sermos mais compreensivos e tolerantes. Possamos merecer uma semana mais calma, mais tranquila e que todos nós saibamos perdoar em todos os momentos, compreender em todos os momentos, que saibamos estar em harmonia, que saibamos chegar à harmonia quando necessário e que saibamos compreender todas as desarmonias e todos os desequilíbrios que nos vão passando, que nos vão surgindo à nossa frente, nos nossos trabalhos, nas nossas deslocações, nos nossos passeios, nas nossas famílias, que todos nós sejamos tocados e que sejamos realmente possamos ter uma melhor semana, uma semana de mais interiorização e de mais encontro connosco próprios e com todos aqueles que nos rodeiam. Que todos por quem se cruzamos que sejam tocados também e que possam eles próprios sentir a energia da positividade e do amor e que possam ser eles e os seus familiares também tocados. Que os nossos governantes sejam tocados e que saibam escolher o melhor possível para o equilíbrio do país e da sociedade. Que as pessoas de mais responsabilidade saibam que depende deles a evolução, que depende deles o próximo dia da manhã e que sejam mais responsáveis no sentido de manter um equilíbrio e uma maior encontro com eles próprios e que possamos ter então uma melhor semana e eles também. Que os doentes que se encontram nos hospitais possam ser tratados, possam ser equilibrados, possam ser acompanhados da melhor forma e que os seres já desencarnados que se possam encontrar com eles próprios, possam ser levados ao seu departamento espiritual também a fim de se encontrarem com eles próprios e que possam dissolver as mágoas, as suas limitações e que possam evoluir. E agradeço por esta oportunidade, por estar aqui, agradeço por tudo.
Obrigado por tudo. Agora já podes despedir das pessoas. Um abraço a todos, obrigado ao meu padrinho pela oportunidade de estar com ele um bocadinho aqui neste direto. E até breve, ou até um dia destes, se for possível. E vê lá se curas a tua crise de fé, está bem? Vou tentar. Grandes meninos, não sei se volta amanhã, pode ser que volte, pode ser que não volte, mas se não voltar amanhã, volto terça-feira. Desejo a todos uma boa semana de trabalho e desejo que tenham sonhos claros e nesses sonhos lhes possa ser dito a vocês próprios a serem esclarecidas as dúvidas a vocês próprios, está bem? Que a cada um seja concedido o que lhe for devido, que a cada um de vocês seja concedido o que lhe for devido, que a cada um de nós nos seja concedido o que nos for devido. Amor e gratidão, um abraço fraterno de nós para vós e um abraço fraterno de vós para nós. Que possamos todos ter consciência das nossas capacidades e possamos usá-las durante esta semana e que a semana seja mais produtiva em todos os aspectos do que as outras foram. Mas que a nossa compreensão tenha um grau de desenvolvimento muito grande, porque precisamos de compreender primeiro para resolver, precisamos de compreender para aceitar e precisamos de compreender para sabermos viver. Bem-aja a todos, boas noites, até amanhã.